Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, Jesus e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com o seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando de dia e de noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, ao refletirmos sobre esta narrativa hoje, fala aos nossos corações no que tange, Senhor, a nossa vida espiritual, a nossa jornada contigo. E mais, leva-nos a também ficar pasmados, glorificando o teu nome, ao contemplarmos o menino, este menino, mais do que um homem, mais do que um ser humano, Deus conosco, Deus encarnado. Que coisa extraordinária. Contemplamos este milagre hoje, que embora seja tão comum e tão familiar, não deixe de ser além da nossa capacidade de compreender. Mas podemos contemplar-te, podemos louvar-te, podemos mergulhar no mistério da encarnação de Deus e assim sermos transformados pelo teu poder e pelo teu imenso amor para conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Natal tem sido pasteurizado, homogeneizado, secularizado e empobrecido pela nossa sociedade já faz algumas gerações. Que Natal vem sendo transformado numa história, de um conto de fadas, numa história bonitinha, de fazer aquecer os corações no fim do ano, de fazer crianças sonharem com aquela bola ou com aquela bicicleta, com Papai Noel vindo
do Polo Norte, e isso tem invadido o imaginário social até da igreja, ao ponto de nós, de certa forma, acendermos uma vela para Deus e outro para, bom, não o diabo, mas Papai Noel pelo menos, né? E de certa forma celebrarmos com afeto, com carinho, ao ponto de, como criança, eu ter recebido presentes de Papai Noel. Quantos aqui já receberam presente de Papai Noel? Estava escrito no bilhetinho, de Papai Noel. Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu? Tá bom. Seus pais fizeram esse jogo? Fizeram isso? E eu, mas mamãe, Papai Noel é papai mesmo. Foi ela mesma, eu não sei. Porque quem ia para o shopping era ela, ele não ia. Mas era sempre aquele jogo de faz de conta. E eu soube esta semana que, posso contar? Sobre o meu neto na escola, causou um grande escândalo na escola dele. Porque estava todo mundo falando o que Papai Noel vai trazer para você, não sei para o quê. E ele disse, não tem Papai Noel não. Ele tem 3 anos de idade, vai fazer 4 ano que vem. Não tem Papai Noel não. E aí todo mundo ficou gelado e a professora também ficou meio... E ele, tem não. Meu pai falou e não tem. Ele não existe. E minha criança começou a chorar. Mas Papai Noel vai me trazer presente no Natal. E ele, vai não, vai não. Foi uma crise, porque as professoras não querem contrariar a criança, também não querem contrariar o pai, porque diz assim, então a professora foi correndo para a supervisão da escola e disse assim, o que eu faço? Tem uma criança dizendo que não tem Papai Noel. Não contraria o pai. Então ficou assim naquele meio termo, mas o nosso neto está sendo criado nos caminhos do Senhor, ele sabe que Papai Noel não existe. E como muitos sabem, aconteceu para mim esse ano, aquele momento que eu estava no meu estacionamento e fechando a porta e eu ouvi uma voz atrás de mim, uma voz bem pequena, né, dizendo, oi Papai Noel. A barba branca, não é, então? E eu ouvi uma mãe dizendo, Patrícia, vem logo. Mas mamãe, Papai Noel mora no nosso prédio. É um desafio para a igreja, trazer de volta. Há uma palavra no latim que eu gosto muito, gravitas, uma coisa que os produtores de televisão americana não entendem. Alguns programas da BBC ainda conseguem trazer gravitas, né? Downton Abbey, ainda tem gravitas, tem um peso, mas Natal é uma brincadeira, que faz de conta para tanta gente, e até dentro da igreja, a gente trouxe isto, então, de certa forma, a gente faz o jogo, a gente arma a árvore, a gente põe os presentes, dizemos que foi Papai Noel, e no fim dizemos, sim, Jesus também, afinal de contas, Natal é sobre Jesus, e as crianças ficam assim, mas como assim? Eu quero presentes. E esperamos, e muita gente diz, não, mas nós fazemos isso para o bem das crianças. Será que isso faz bem às crianças? Será que aguar, açucarar, pasteurizar e secularizar este momento que a igreja escolheu para celebrar Deus em carne, realmente faz bem às crianças? Fazer essa mistureba, essa brincadeira que parece de tão, assim, inofensivo, afinal de contas. E eu não sou, veja bem, eu não sou xiita ou radical, eu não falo mal de, você vai fazer a árvore, faz a árvore. Tá bom. Eu cresci com a árvore, eu cresci com os presentes, mas na minha ânsia de querer, e é uma ânsia, é uma agonia que eu tenho, da igreja recuperar essa qualidade de gravitas, da gravidade, do peso, da plenitude deste momento. Me parece que a mistura dificulta isso.
Certamente com parentes que não entendem, a gente faz o meio termo. Mas quando eu me reúno com a minha família, é diferente. Quem pode falar mesmo de Natal, senão a palavra de Deus? Natal tem dimensões profundas, teológicas, eternas. Natal responde às grandes perguntas. Muitos não se preocupam em fazer as grandes perguntas, fazem pequenas perguntas. Quanto vai ser a inflação ano que vem? É uma pequena pergunta, é irrelevante. Porque mesmo que esse país se torne um deserto, Deus proverá para o seu povo, Deus cuidará de mim. A grande pergunta é: quem cuida de mim? Quem é a minha fonte? Quem é o meu baluarte? Quem é a minha fortaleza? Quem provê para mim? Quem cuida de mim? Deus cuida de mim. Não é Levi ou, não sei, Levi não está mais, mas inclusive é um amigo, Levi, ele é crente, ele é amigo. Mas esses aí, quem cuida de nós? Não são o governo. Pelo contrário, parece que eles dificultam tremendamente a nossa vida e não parece que vão aliviar muito não. Mas Deus cuida de mim. Quem pode dizer isso de coração? Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu confio em Deus. E as suas misericórdias se renovam a cada dia. Isso não quer dizer que eu não tenho que me ajustar, isso não quer dizer que eu tenho que reduzir minhas expectativas, mas eu sei que falta não fará. Ele cuidará do pão de cada dia. Deus cuidará do pão de cada dia. Talvez faça menos viagens, talvez compre menos coisas, e o que importa, a vida não se resume em coisas, ou viagens, ou experiências, mas na presença de Deus que preenche o verdadeiro vazio do nosso coração. Bom, vamos voltar a nossa atenção para o texto. José e Maria estavam fazendo o que todo bom judeu fazia. Eles cumpriram o quê? O ritual de consagrar o seu primeiro filho. No 8º dia, ele era circuncidado. Isto seguindo a lei levítica. Lembre-se que Paulo, quando ele falava da sua segurança, ele disse: eu sou fariseu de fariseus, circuncidado no 8º dia, ou seja, mostrando que ele era um verdadeiro judeu, judeu de fato, segundo a lei mosaica e seguindo todas as normas levíticas. Eles estavam fazendo exatamente o que todo bom judeu teria que fazer, que era o quê? Cuidar da iniciação do seu filho no povo de Deus. Eles o consagraram, semanas depois voltaram e o consagraram. Por quê? Porque havia uma lei que todo primogênito em Israel pertencia a Deus. Literalmente, o sentido é que teriam que entregar o primogênito para serviço exclusivamente ao Senhor. Mas se não quisessem fazer isso, poderiam oferecer um sacrifício e redimir o filho de volta, ou seja, comprar de volta o filho por um sacrifício. Agora, o sacrifício parece pouco. 2 pombinhos ou 2 rolinhas, são 2 pássarozinhos. Por quê? Porque o comum, o certo seria oferecer um novilho, um cordeiro. Era somente em casos de extrema pobreza que o sacrifício podia se resumir em apenas 2 passarinhos. Mais uma vez mostrando claramente que Jesus não nasceu numa família nobre ou de grande poder, pelo contrário, tanto Maria como José vieram de origens paupérrimas e Jesus cresceu um homem pobre. Vieram consagrá-lo e velar pelo seu relacionamento com Deus. Muitos não velam pela vida espiritual dos seus filhos. Aqui estou só dando uma parte. Mas todo
aquele que realmente ama a Deus e ama a seu filho deve entender que desde pequeno ele deve investir na presença do seu filho no meio do povo de Deus. Investir na sua espiritualidade. Bom, no templo, Simeão, um homem já idoso, um ancião, se achava. Quando eles vieram apresentar Jesus, estava lá Simeão, um homem que esperava e ansiava por ver a salvação de Israel. Israel estava em apuros. Israel estava sob o domínio de um império estrangeiro, uma coisa que sempre angustia. Eles estavam sob o domínio do império romano. O sonho de todo bom judeu era voltar a ser um estado independente, de ser um estado autônomo, um estado soberano em si, com seu próprio rei. E todos ansiavam pelo Messias, o ungido do Senhor, que viria conquistar novamente a sua independência. E como todo bom ancião, como todo ancião piedoso, certamente Simeão era um homem que se angustiava por ver coletores de impostos iníquos, cobrando absurdamente mais do que deveriam dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas, pessoas corruptas, violência, tudo que nós vemos hoje em dia, a violência, a injustiça, e ele ansiava por ver e tinha sua esperança no Salvador, em alguém que viria para restabelecer um reinado justo, um rei bom. O ungido do Senhor não seria só um líder militar, ele seria um rei na linha do rei Davi, restabelecendo o reino de Davi. Agora, as profecias e as promessas veterotestamentárias apontam para alguém que seria muito mais do que tudo isto, mas ele sentaria no trono do rei Davi. A promessa foi esta, desde a promessa feita de Deus a Samuel, através de Samuel para Davi. Quando Davi quis construir para ele uma casa, Deus disse: não, a sua casa eu vou estabelecer, não é minha, mas a sua casa vai ser estabelecida, e sempre haverá um rei da sua descendência sobre o trono. Este seria o Messias, seria o Salvador, que iria restabelecer em Israel justiça, queria trazer o país de volta a uma certa sanidade, a um equilíbrio e a uma soberania. Todo piedoso, verdadeiramente piedoso, não cuida apenas da sua vida, mas anseia por ver um mundo melhor. Anseia por ver o fim da injustiça. Ló se angustiava pelas coisas que ele ouvia e o que ele presenciava. Ló era um homem justo e por isso ele foi poupado quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Simeão, um homem justo, ele disse, ele queria ver e tinha recebido a promessa de que ele veria o Salvador antes da sua morte. Agora, eu sei que a maioria aqui não pensa na sua morte, e eu não penso muito na minha morte, mas com o passar do tempo, eu começo a olhar o mundo como ele está progredindo ou regredindo ou se corrompendo, e eu fico pensando, em que mundo meu neto vai crescer? Alguém já pensa assim, além de mim? Todos os velhos podem levantar a mão, né? Todo mundo que tem netos, você diz, não, eu aguentei, eu sobrevivi Collor, eu sobrevivi o Plano Bresser, eu sobrevivi até a Revolução. Eu era criança, mas eu tinha 8 anos na época da Revolução, então eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu me lembro que meu pai foi seguido por carros e coisas, e durante o AI-5, aquela coisa toda, então a gente ficava assim, né? E sabíamos até um certo ponto.
Mas eu olho esse Brasil de hoje e eu fico pensando, meu Deus do céu, o que vai ser desta nação? Daqui a 10, daqui a 20 anos. Nas escolas já estão instalando o kit gay. Há certas escolas que nem têm mais lavatórios separados de meninos e meninas e estão aterrorizando as meninas. Não celebram mais Dia das Mães ou Dia dos Pais, porque acham que isto é prejudicial à criança que tem que escolher o seu gênero. Imagina o absurdo que é isto. Esta revolução cultural que tem como objetivo destruir por completo a família e fazer de todo cidadão um vassalo do Estado. Esta agenda, promovida pelas Nações Unidas, pela Unesco, em todo o Ocidente, está sendo implantado aqui nos Estados Unidos, no Canadá, em todo o Ocidente. Essa agenda está sendo implantada para acabar com a integridade da família. E eu fico pensando, que esperança tem esta nação? Em que nação vai crescer o meu neto? Nem penso nos meus bisnetos. Mas que será dos meus netos? Por enquanto só tenho 2, por enquanto. Sem pressão e sem pressa. E com cada vida nova vem uma esperança, não é? Mas começamos a olhar e dizer, meu Deus, Simeão via a corrupção de Israel, via a opressão de Roma, e Deus tinha prometido a Simeão, você não morrerá até ver o Salvador. E então ele, não por acaso, porque nada aconteceu por acaso, quando se trata da vida de Cristo, nem quando se trata da nossa vida, nada acontece por acaso em nossas vidas, porque Deus faz tudo cooperar para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito e que amam a Deus. E se você é chamado segundo o propósito de Deus, e se você ama a Deus, saiba que tudo na sua vida está sob o controle de Deus. Não existem acidentes no reino de Deus. Não existem acidentes. Então não foi por acidente, não foi assim, aconteceu. Deus tinha um plano. Então, ao chegarem para o templo para resgatar, para redimir o seu filho, para oferecer o sacrifício, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as primícias. E para quem diz que o dízimo não existe no Novo Testamento, esse aqui é um dos exemplos de trazer as primícias, o primogênito, entendendo que ele pertencia a Deus, mas eles resgataram através do sacrifício de um homem pobre, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então Simeão faz esta declaração: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, literalmente ele disse, agora eu posso morrer em paz. Agora eu posso morrer em paz. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Todo homem justo pensa além da sua vida. Ele semeia, planta, espera e ora para dias que ele pessoalmente não verá. Todo impiedoso vive apenas para si. O que nós estamos vendo no mundo hoje? Impérios, indústrias que não dão a mínima para o meio ambiente, não dão a mínima para a geração vindoura, não dão a mínima para os filhos e netos.
só querem o seu lucro, só querem o seu conforto, só querem o seu carro grande que queima toda a gasolina imaginável. Não pensa em investir no futuro, não pensa. E não somos todos têm um pouquinho de parcela na culpa. Mas a verdade é que quem é piedoso pensa na sua descendência. Ele semeia para a sua descendência. Ele é justo para o bem da sua descendência. Ele é fiel, ele é honesto para o bem da sua descendência. Tem uma música que não foi traduzida, que me emociona muito quando eu ouço, de um cantor. Os irmãos não vão nem conhecer, até porque eu não me lembro do nome dele, então não vão conhecer mesmo. Então não vou nem falar o nome porque não vão conhecer. Mas ele diz assim: May all who come behind us find us faithful. Que todos que vierem após nos achem fiéis. Se lembrem de nós como pessoas fiéis. Porque a próxima geração depende da nossa fidelidade. A nossa descendência depende da nossa fidelidade. É certo que cada geração terá que galgar o caminho com fidelidade, mas o caminho será preparado pelos que vierem antes. Um homem de Deus uma vez falou para o meu pai, quando ele era menino, disse: Bob, o nome dele era Roberto, Bob, seu avô foi um homem justo, seu pai é um homem justo. Se você estragar tudo, será culpa sua. Se você não for um homem, um sujeito honesto, a culpa será sua. E a fé que eu tenho, eu recebi do meu pai, que recebeu do seu pai, que recebeu do seu pai, que eu passei para os meus filhos, que estão passando, um já está passando para os meus netos. Esta fé, que não é uma coisa estática, vai evoluindo, vai crescendo, cada um vai aprendendo a palavra de Deus, vai traduzindo isso para a próxima geração, mas é um legado que nós passamos para os nossos filhos. Eu estava em Piracicaba esse ano, convidado para pregar os 70 anos de uma igreja batista em Piracicaba, e domingo de manhã fizeram uma sessão de perguntas e respostas, e um perguntou para mim e disse: como é que nós podemos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor? Eu disse: você terá que andar os caminhos do Senhor para criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque quem não anda nos caminhos do Senhor não terá capacidade de criar filhos nos caminhos do Senhor. É a sua piedade que faz a diferença nos seus filhos. Se você for uma pessoa piedosa, que investe nas coisas de Deus e que traz os seus filhos juntos, então seus filhos também vão colher o que você semear. Mas se você fizer da igreja apenas uma opção de lazer, de vez em quando não tem praia, quando não vamos para o sítio, alguma coisa assim, bom, estamos na cidade, já está na hora, está chovendo, então não tem praia, então vamos para a igreja, sabe? Então, seus filhos vão aprender que a igreja não passa de uma opção de lazer. E quando crescerem, meus irmãos, crescerão perdidos. Ele, um homem piedoso, disse: eu não posso morrer até ter certeza, até ver o Salvador. E quando ele tomou nos braços dele, Deus é encarnado. E nós temos que lembrar que, embora por fora as pessoas viram apenas uma criança que não brilhava no escuro, não flutuava, era uma criança como outra criança qualquer. Uma criança que tinha que ter suas fraldas trocadas, uma criança que tinha que tomar banho, uma criança que tinha que amamentar. Mas quando Simeão tomou nos braços, o Espírito Santo confirmou: este é o Salvador, o ungido do Senhor, o Espírito está sobre ele. E naquele momento ele disse: agora eu posso morrer. Agora. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz
o teu servo, agora eu posso morrer em paz. E a verdade é que só vai morrer em paz quem teve esse encontro com Jesus. Mudando um pouquinho o enfoque agora, todos nós, como podemos morrer em paz? Somente depois de vê-lo. Somente depois de ter esse encontro real e transformador com Cristo. Agora, Maria e José ficaram admirados, como todo pai fica admirado. Eles já tinham ouvido o anúncio do anjo Gabriel, tanto Maria como José ouviram de Gabriel, que ele seria o Salvador. Eles já tinham recebido a visita de pastores do campo que trouxeram uma história tremenda. Olha, vimos um anjo no céu, o anjo proclamou que hoje nasceu o rei, que traria paz aos que Deus quer bem, ao povo de Deus. O povo de Deus receberia paz. E descreveram a cena deles no meio do nada, lá cuidando de ovelhas. De repente o céu se abriu, viram os anjos cantando e louvando a Deus. Ficaram admirados. Maria guardando tudo no seu coração. Receberam as visitas dos homens do Oriente, quem nós chamamos os reis magos. Os presentes que financiaram a sua fuga para o Egito depois, quando Herodes procurou matá-lo, eles tiveram que fugir. Então, com aqueles presentes caríssimos, o incenso, mirra, ouro, eles puderam viver longe da sua terra por um tempo, até que o anjo os avisou: podem voltar, agora estão em segurança. Mas antes mesmo disso acontecer, mais uma vez, ao apresentá-los, ouvir desse homem, que coisa fantástica, que coisa fantástica, essa é a salvação. Só que Simeão não se limitou a dar boas notícias. Com as boas notícias vieram notícias graves, pois este seria também um instrumento para a queda de muitos. Por quê? De modo que o pensamento de muitos, versículo 35, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Neste momento, as previsões se voltam para um aspecto duro da chegada de Natal, da chegada do Mestre. Pois a notícia fala de algo terrível. Assim como abençoaria, assim como o ungido do Senhor traria a paz, o ungido do Senhor também traz uma espada. Ele vem para revelar os pensamentos do coração. Há muitos anos atrás eu descobri uma coisa: nunca diga a uma pessoa toda a verdade a seu respeito, senão você vai ganhar um inimigo. Nunca revele o coração da pessoa. Nunca diga: eu sei o que você está realmente fazendo, eu sei realmente o que você está pensando, você está fazendo isso porque você apenas quer me usar, alguma coisa assim. Você revela os pensamentos do coração. Se você revelar essa pessoa para si mesma, você vai ganhar um inimigo, porque ninguém gosta de ser visto pelo que realmente é. Ninguém gosta de ter os segredos do seu coração revelados. Ninguém gosta de ter sua motivação real revelada, desnudada. Mas Cristo vem, Ele nos mostra quem nós realmente somos. Que palavra terrível! Esse revelaria os pensamentos do próprio coração. Agora, para alguns, quando o nosso coração é revelado, o humilde se humilha mais. O humilde se aquebranta. O humilde pede perdão. Quando o humilde é chamado a atenção, ele responde. Mas quando o soberbo é chamado a atenção, ele reage mal. Provérbios está cheio de conselhos de não repreender o tolo, de não chamar a atenção ao soberbo.
senão ele se volta contra você. Aqueles que se veem como fortes, desculpa. Aqueles que se veem como fortes e elevados, que se estribam no seu próprio mérito e poder, serão desfeitos e destruídos, porque na sua sabedoria eles não compreendem a sua necessidade e a sua perdição, e portanto não se refugiam em Cristo. Mas os humildes, os que se curvam aos pés de Cristo, com confissão dos seus pecados e fé nele, serão exaltados pelo seu braço forte para a vida eterna. Eu vou repetir isto. Eu tomei o cuidado de escrever isso cuidadosamente. Aqueles que se veem como fortes e elevados, que se estribam no seu próprio mérito e poder, serão desfeitos e destruídos, porque na sua soberba eles não compreendem a sua necessidade e perdição, e portanto não se refugiam em Cristo. Mas os humildes, os que se curvam aos pés de Cristo, com confissão dos seus pecados e fé nele, serão exaltados pelo seu braço forte para a vida eterna. Esta palavra sobre a criança não veio só para encantar o mundo, não veio só para alegrar a todos. Natal não é uma notícia boa para todo mundo, não é. Natal é uma péssima notícia para quem se estriba no seu próprio entendimento e quem se acha merecedor de alguma coisa. Natal só é uma boa notícia para quem se curva perante Cristo. Agora, há uma outra pessoa aqui nessa narrativa que é importante. Ana era uma profetisa. Ana casou e conviveu com seu marido somente 7 anos. Com 7 anos de casamento, ela ficou viúva. Paulo é muito claro sobre viúvas jovens que devem se casar de novo, mas não foi o caso de Ana. Ana, provavelmente com 20 e poucos anos de idade, se dedicou ao Senhor e vivia no templo dia e noite com oração e jejum. Ou seja, durante 60 anos, ela vivia diariamente na casa de Deus. E ela veio corroborando o que Simeão tinha dito. Por que mais uma pessoa? Por que acrescentar isso? Porque na palavra de 2 ou 3 pessoas, segundo as Escrituras, a verdade é estabelecida, seja para o juízo, seja para a petição, seja para qualquer coisa. Quantas vezes, e eu fiz uma busca ontem sobre isso, quantas vezes você vê 2 ou 3 pessoas, ninguém traga uma acusação contra o servo de Deus, senão com 2 ou 3 testemunhas. Se 2 ou 3 orarem, concordarem em qualquer coisa, já terá sido feito no céu. Paulo, na sua instrução sobre profecia na igreja, 1 Coríntios 14, ele diz, 2 ou 3 falam e os outros julgam. Ou seja, não foi um capricho do narrador, não foi um capricho de Lucas, nem um capricho de Deus, mas na palavra de 2 pessoas. Simeão, o ancião piedoso. Ana, uma mulher piedosa. Uma mulher com um ministério de intercessão. E diz, uma profetisa. Alguém que vivia no templo do Senhor. Não tinha uma posição oficial. Ela estava lá. Ela assistia, ela frequentava. E era tida como uma profetisa. Essa veio corroborar o que Simeão já tinha visto na criança. Este então é o Cristo. Este é o que veio para ser um divisor de águas. Como eu falei no início, Natal vem sendo secularizado, trivializado, pasteurizado, homogeneizado, até ser reduzido a um conto de fadas, a uma brincadeira entre pais e filhos, onde o fascínio maior dos pequeninos é pelo presente, é a preocupação dos pais que serão anfitriãos de ter aquele presente para o primo que aparecer, ou seja, você tem escondido na gaveta do seu quarto
mais uma meia-lupo que pode colocar logo uma fita para não fazer feio, para todo mundo ganhar um presente, como se fosse uma obrigação todo mundo ganhar presente nesse Natal. Natal não é sobre isso. Isso não é Natal. Não é. Natal tem gravitas. Natal é um divisor de águas. É a chegada de um que seria Salvador e juiz. É a chegada de um rei que viria conquistar. Um rei que viria para acabar com o domínio da morte sobre o homem e estabelecer o seu reino. E quem pertence a este rei conhece a paz e será salvo no último dia. Terá esperança. Qual é a esperança que eu guardo no meu coração? Não só para mim, para os meus filhos e para os meus netos. A esperança de um Brasil melhor? Não. O Brasil pode piorar e muito. Pode melhorar? Quem sabe? Eu não sei. Minha esperança é Cristo. Cristo cuidará de nós. Mas minha esperança não é para este mundo. E Paulo é muito claro sobre isso. Quem tem sua esperança depositada apenas neste mundo é o mais miserável dos homens. É digno de pena. A nossa esperança é no porvir, é na eternidade. Então, todo dia eu oro pelos meus filhos, eu oro todo dia pelos meus netos. Para Deus, os nascidos e ainda que estão por vir, para que eles sirvam a Deus todos os dias da sua vida e para que nós estejamos na glória para toda a eternidade. É a minha oração, porque é só nele que nós podemos depositar toda a nossa esperança. Neste Natal eu tenho me sentido frágil. Eu tenho visto os noticiários, eu não tenho assistido o noticiário porque eu não assisto, mas eu tenho visto as manchetes e eu penso, meu Deus, o que será de nós? A cada dia eu me sinto mais exposto à violência, à injustiça, mas a cada dia eu pego a minha fragilidade e transformo a minha fragilidade em oração. O lugar que eu sinto mais segurança é de joelhos. É de joelhos. Pois Deus não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça. Durante este Natal, eu tenho quietado muito meu coração. Tenho procurado fugir do barulho. Eu tenho procurado fugir, certamente, do shopping center, que é um Babel, é um lugar terrível. Eu tenho procurado me voltar à palavra de Deus, e eu encorajo você a fazer o mesmo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, não é o pensamento de todos, muitos ainda estão no início da sua vida, e a preocupação de anciãos parece ser algo desnecessário. Mas hoje eu entendo Simeão. Eu entendo o coração dele. Um homem piedoso que se angustiava pelo que via e ouvia. Um homem que certamente tinha família e queria para os seus filhos, para os seus netos, um Israel soberano, uma terra regida por um rei justo. Como peregrinos e estrangeiros nesta terra, nós estamos só de passagem. Mas para esta nação que vive de passagem, para esta geração de filhos de Deus, Pai amado, sê Tu a nossa vida.
que eu nunca perca a visão do teu ser. Oh Pai, Pai, eu peço por esta igreja, Pai, que seja um lar sempre para pessoas que enxergam o mundo claramente e que sabem valorizar a tua graça e a tua presença acima de todas as coisas. Um lugar onde mentes e corações se voltam para ti, onde vozes e mãos são levantadas para te louvar até que Cristo volte. Um lugar preservado para ser um lugar de encontro, um verdadeiro tabernáculo, um lugar de encontro, onde pessoas ouvirão a verdade à luz das Escrituras. Eu peço isto para a minha geração, eu peço para a próxima geração, e para a próxima, e para a próxima. Que este lugar seja um lugar que glorifica o Senhor e cuja única glória se acha em Cristo Jesus. Onde celebramos a tua presença não como um show e não como algo que acrescentamos à nossa vida, como mais uma experiência de entretenimento, mas como algo que atinge um lugar mais profundo, o cerne do nosso ser, da nossa alma, e que nos faz viver e respirar. Pois a alegria do Senhor é a nossa força, e a tua graça é mais rica, mais cara, mais preciosa do que a própria vida, pois esta vida não passa de um sopro, mas a vida em Cristo será para todos sempre. Oh Pai, que menino é esse? Que menino é esse? Emmanuel, Deus conosco, Deus revelado. Seu nome é Emmanuel, Emmanuel. Pisamos lugares sagrados hoje. A tua palavra nos traz perante o trono da graça. E reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, salvos somente pela tua graça. Perdoa-nos, perdoa-nos a multidão dos nossos pecados. As tantas vezes que fizemos o que não deveríamos ter feito, falamos o que não deveríamos ter falado, nos permitimos pensamentos, devaneios, imaginação vã, que não convém. Deixamos o nosso coração arder por coisas, vil metal que enferruja. Quando de fato o único verdadeiro tesouro és tu, a pérola de grande preço, pelo qual vale a pena vender tudo que temos e considerar tudo que nós temos como lixo em comparação a ti, conhecer a ti, contemplar-te. Oh Pai, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares.
eu encontrei os teus altares. Que graça severa, que amor incompreensível. Que menino é esse que cresceu em graça e favor aos olhos de todos? Jesus, Jesus. Te bendizemos, Senhor, te louvamos, te adoramos, te reverenciamos. Amém.